abençoe o presbítero irmão Clóvis, esta manhã com toda a liberdade. Glória a Deus. Abençoe. Meus irmãos, com a paz do Senhor nesta manhã, podeis tomar assento, por gentileza, nesta manhã que o Senhor tem nos dado, nessa lição tão importante que o Senhor tem nos dado nesta manhã chuvosa, né? Semana passada nós tratamos um assunto muito importante. Nós não estávamos aqui, nós estávamos ali na congregação do Ovelhas Negras, né? Onde nós tratamos sobre nossas armas espirituais, e na semana retrasada estávamos dando aula ali na Jovens, mas também tivemos uma aula muito importante sobre os 3 inimigos do crente. Então, nesta manhã, vamos tratar sobre o perigo da murmuração. Já de primeiro, começando, é um fato infeliz que esse pecado, essa prática negativa, ela tem se tornado habitual, infelizmente, na época que nós vivemos. Os irmãos devem estar cientes disso. Não era para ser assim, mas infelizmente esse pecado tão terrível, que é um pecado que traz destruição para as vidas espirituais, tem sido uma prática nos púlpitos. Estou falando isso de uma forma geral, irmãos, para os irmãos entenderem. Nas igrejas, ou até mesmo no convívio de algumas pessoas, e isso traz destruição, enfraquecimento, divisão. É um pecado terrível. Os irmãos que são conhecedores da Bíblia sabem que esse foi o pecado que impossibilitou uma geração inteira de entrar na terra prometida. Foi o pecado da murmuração. Aí, para começar a nossa lição nesta manhã, Gálatas capítulo 5 e versículo 16, olha o que Paulo vai dizer à igreja na Galácia. Nós vamos ler os textos, né? Por que alguns vivem nesta prática desse pecado tão terrível que causa a destruição espiritual e enfraquecimento? Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Se alguém achar o texto, por gentileza, Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É isso aí. Andai no Espírito. Então, se a pessoa anda no Espírito, ela nunca vai praticar a murmuração. Agora, se ela está na carne, automaticamente a murmuração vai tomar conta da sua vida. Ela vai viver murmurando. E a murmuração é tão terrível, irmãos, que é um pecado que vai contaminar as pessoas que estão ao redor. Você já viu aquela frase que uma maçã podre, se tem uma maçã podre numa cesta, o que ela faz com as demais? Apodrece. Aí vamos à Bíblia. A Bíblia, né? Sempre quando eu ministro e quando eu leciono, irmãos, eu gosto de sempre citar versículos, né? Vamos lá para o texto que eu acabei de falar, Números capítulo 13 e versículo 31. Se alguém quiser ler. Números 13 e 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vocês sabem, né? Obrigado, pastor Antônio. Que Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, e o Josué e o Caleb foram os únicos que falaram: olha, nós vamos conquistar, Deus é conosco. Mas 10
falaram: olha, não, são gigantes. E nós somos como gafanhotos, não adianta. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. E o que prevaleceu? A palavra dos dois homens de Deus ou a palavra daqueles que difamaram, a palavra dos incrédulos? A palavra dos incrédulos. Aí olha só, aqui estão as 10 maçãs podres, né? Olha o efeito agora das 10 maçãs podres em todo Israel, em toda uma nação. Se eu não estou equivocado, saiu lá milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, muitas pessoas saíram, né? Números 14 e 2. Olha o efeito das 10 maçãs podres dos 10 incrédulos. Números 14 e 2. E todos os filhos de Israel murmuraram, todos, contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêssemos nesse deserto. Todos. O efeito dos 10 incrédulos, ou como eu usei aqui a figura das maçãs, das 10 maçãs podres, é terrível. Se nós perguntássemos aqui, o pastor Antônio, uma vasta experiência de quantas igrejas que ele pastoreou, né? Ele vai comprovar isso aqui, irmãos. Pastor Gé, pastor Demar também, uma vasta experiência. Já pastoreou quantas igrejas, pastor Demar? 2, 3, né? 5 igrejas. Ele vai dizer, vai concordar a mesma coisa. Eu, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu não tenho a chamada do pastor Antônio, pastor Ademar, pastor Jean que tem, mas eu, pela misericórdia de Deus, pastoreei 2 igrejas, e só pela graça de Deus, irmão. Era muito novinho, não é fácil enfrentar um murmurador. Não é fácil. Então, destrói tudo, é como um câncer, que vai comendo tudo, irmão. Vai corroendo tudo. Vai destruindo tudo. E a gravidade desse pecado terrível, aí vamos para Jesus. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Vamos usar bastante a Bíblia hoje, né? Está nos versículos. Olha o que Jesus vai dizer sobre a gravidade daquilo que sai. Hoje a gente tem que cuidar muito daquilo que sai da nossa boca, irmão. Quer ver se coça aqui, né? A gente coça. Aí você para dominar isso aqui, irmão. Coça, né? Sempre coça. E eu falo, às vezes, irmão, que tem gente que tem mais veneno aqui do que uma cascavel. É verdade, irmão? Olha o que Jesus diz em Mateus, vamos lá. Sobre nossas palavras, o perigo das nossas palavras. Mateus capítulo 12. Olha o perigo. Tudo que a gente fala, irmão, não vai ficar impune. Quando você fala alguma coisa do teu irmão, quando você fala alguma coisa da obra de Deus, não vai ficar impune. Cuide das tuas palavras, irmão. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Quem achou pode ler para nós, por gentileza. Mas eu vos digo que de toda a palavra, a coisa que o homem dissera, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha só a gravidade, amados irmãos. Eu vou repetir, obrigado, servo de Deus, vou ouvir, obrigado. Olha só, cada palavra ociosa, nós vamos dar conta, irmão, de tudo que a gente fala naquele dia. Então é sério, temos que cuidar. Então é sério isso, irmãos. Murmuração é algo sério. É um pecado terrível. A verdade prática, quem pode ler para nós? A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local
espiritual e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Acaba com a comunhão da igreja, impede de desfrutar as promessas de Deus. É terrível. Pessoas ficam doentes. Vocês sabem, irmãos, que o Moisés era um homem de Deus. E ele tinha a Miriam e o Arão, que eram pessoas, irmãos dele. Aí um dia, eles falaram mal. Lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12. E eles falaram, olha, nós também somos levitas. Deus também nos usa. Números 12. Aí Deus apareceu numa nuvem e disse para eles, chamou eles no particular e disse, se houver profeta em Israel, eu falo com ele em sonhos e visões. Olha só, Deus falando com Miriam e Arão. Mas com o meu servo Moisés não é assim, eu falo cara a cara, face a face. E Miriam ficou leprosa. Já pensou se todo murmurador fosse ficar leproso hoje em dia, irmão? Ia faltar leprosário. E lá em Isaías capítulo 6, quando você lê o livro do profeta Isaías capítulo 6, até o capítulo 6, você já leu o livro do profeta Isaías? Ele vai falando assim, ó, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai. Ele só vai apontando o dedo, né? Porque o murmurador é assim, só aponta o dedo. Ai daquele, ai do pastor, ai da dirigente de psicoterapia, ai dos jovens. Mas no capítulo 6, quando ele vê a visão dos serafins, e ele tem uma visão que ele é pecador, aí ele vai dizendo, ai de mim, ai de mim. Aí o anjo toca no lábio dele, que ele era um pecador de lábios impuros, e ele tira a iniquidade. Né? Já pensou se todo murmurador fosse aparecer com os lábios queimados? Já pensou, irmão? Por que tu está com o lábio queimado aí? Porque eu sou murmurador. Terrível. A murmuração, ela quebra a comunhão das igrejas. Ela cria facções na igreja. Eu prego pela misericórdia de Deus há mais de 20 anos. A primeira vez que eu conheci o irmão Ademar foi aqui quando o pastor João, o pastor João dos Santos, que me ajudou muito no meu ministério. Eu acho que eu conheci ele antes, no Vendeval ainda. E o pastor Antônio, a primeira vez que eu vi ele foi quando ele pastoreava o setor do Canaã, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu vi ele. Então, há mais de 20 anos pregando, né? E a gente não tem aquelas experiências de pregador internacional, mas a gente tem algumas experiências boas e desagradáveis, irmãos. E eu me lembro uma vez que eu cheguei numa igreja cedo, a época que nem tinha Uber ainda, irmão. E a época que não tinha Uber, a gente ia de ônibus, pegava 4 ônibus, Manilha, pegava 4 ônibus, ou os irmãos se compadeciam da gente e vinha buscar a gente. Às vezes era do outro lado da cidade, já 6 horas da tarde eu ia buscar, para não pagar ônibus, né? E um irmão desse veio buscar cedo, eu cheguei cedo na igreja. Aí o servo de Deus tinha um servo de Deus orando, uma oração bonita, uma oração linda, maravilhosa, uma oração assim, Senhor que habita no meio dos querubins, aquela oração assim. E aquele dia eu estava cansado, e às vezes tem uma oração alta assim, a gente se renova, né, irmão? Eu comecei a ouvir aquela oração, passando, meu Deus, que oração linda! Oh Senhor que habita no meio dos louvores, oh Senhor, todo santo, maravilhoso, sublime, na beleza da tua santidade, que oração linda! Eu parei de escutar aquela oração, orando do lado, meu Deus, essa oração está me renovando. Não é verdade, irmão? Quando alguém ora alto assim, a gente fica, meu Deus, que coisa linda, que oração linda! Mas de repente começou a mudar o negócio. Ele começou a dizer, mas tu sabe que eu sou teu servo. E eu sou teu ungido. Nós começamos a mudar. Vamos mar. E aquele miserável, ele disse, que negócio é isso? Em voz alta, irmão. E não era uma igreja muito grande, é uma igreja pequena. E aquele miserável que está sentado em cima do púlpito lá, se levantou contra mim, e eu sou teu servo. E agora como é que vai pregar nessa igreja, irmão?
dividida, parecia que de um lado era PCC, do outro lado Comando Vermelho. Como é que vai pegar? Como é que vai agora, irmão? Divisão, contenda. Como é que é? É assim, irmão. Aí eu me lembro de outra ocasião que eu fui pregar, me lembro agora, que eu preguei, daí Deus me levou para um lado, assim, o Espírito Santo, o Espírito Santo leva a gente, ou seja, quem é pregador sabe disso, que o Espírito Santo leva a gente para um lado de falar sobre reconciliação, perdoar, perdão, e vi que alguns não gostaram, né? Não voltei mais lá, mas eu fui fiel com sabedoria, você tem que perdoar, mesmo que o outro te ofendeu. Aí o rapaz me convidou, olha, eles não gostaram da pregação, mas Deus usou Clóvis, porque algumas semanas atrás, dois pastores, não era Assembleia, era outro ministério, olha, dois pastores brigaram aqui na frente, em palavras aqui, eu fiquei curioso, o que foi? Um disse assim, eu sou homem de Deus, outro disse, não, eu sou homem de Deus, e para provar que eu sou homem de Deus, eu vou orar e Deus vai te matar. Não, Deus vai te matar. Pergunta qual dos dois morreu? Nenhum, porque Deus não ouve esse tipo de oração. Isso é oração de macumbeiro, Deus não ouve esse tipo de oração. Como é que Deus vai operar uma coisa dessa, irmãos? Contenda, murmuração, divisão. Isso quebra a unidade da igreja. Aí o salmista diz, o que o salmista diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a murmuração, ela tira a comunhão, a unidade da igreja. É isso que ela faz. Amém? Quem, por gentileza, pode ler para nós a introdução da lição? É verdade que há nações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que são conduzidas dentro de nós como obra da carne. Uma delas é pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso que a nossa jornada que pede nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntos. Por isso, nessa lição estudamos os perigos da murmuração, à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2:14. Obrigado, servo de Deus. O pastor Antônio lecionou a lição sobre os 3 inimigos. Nós temos 2 inimigos externos, que é o mundo e o diabo. Mas nós temos um inimigo interno, que é a carne. E o diabo sabe disso, das nossas fraquezas e das nossas debilidades. Eu pergunto para você nesta manhã, o diabo, ele consegue ler os teus pensamentos? Sim ou não? Não. Não. Mas ele é uma criatura milenar. Quando ele vai te tentar, eu escutei uma vez um pregador pregando uma mensagem, eu achei interessante a colocação que ele fez. Ele tem uma virtude que nós não temos. Qual? Paciência. O miserável não dorme. Aí ele coloca uma coisa aqui, irmãos, para tentar você, e aquilo, diante da minha reação, da reação do Mondemar, da reação da Lília, ele vê que aquilo mexeu conosco. Aquilo mexeu com o Clóvis. Aquilo ali é uma fragilidade do Clóvis. Entendeu? Aí ele vai tentar ali, vocês entenderam? Aí ele vai tentar naquela área. Se nós vejamos, para não ficar só nas minhas palavras, vamos para ver o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que a Bíblia diz, para não ficar apenas nas minhas palavras. Vamos ver o reforço bíblico. Tiago capítulo 1 e versículo 14. Se algum irmão tiver alguma colocação, irmãos, né? Se eu não souber, eu vou passar o pastor Antônio. O irmão Ademar, nós estamos aqui para aprender, irmão, na escola dominical. E eu sempre digo que às vezes, tanto aqui como no Nepós, eu sempre digo que às vezes no culto você não pode, não tem espaço aqui, nós temos espaço para fazer colocações, né? Não saia com dúvida, irmão. Estamos aqui para aprender e crescer na graça e no conhecimento. Tiago capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e godado pela sua própria consciência.
Viu? Cada um. Cada um tem um ponto fraco, irmãos. Talvez o meu ponto fraco seja na área. Tem pessoas, irmãos, né? Eu conheci um irmão que era tentado na área financeira, né? Outro na área sexual. Os irmãos estão entendendo? Cada um é tentado. Tem pessoa que não pode colocar numa área financeira, cresce o olho. Os irmãos estão entendendo? E o inimigo sabe disso. Aí uma vez um pregador veio pregar no congresso grande aqui, chamou o diabo de burro. Burro é uma criatura sagaz. É sagaz que diz? Inteligentíssima. Irmão. Por isso não deis lugar ao diabo. Agora, é claro que na aula passada eu falei isso lá no Agulhas Negras, mas eu torno a falar e vou entrar aqui porque eu acho interessante isso. Efésios capítulo 6, versículo 16, por gentileza. Alguém acha para mim? Leia. Efésios capítulo 6, 16, eu acho interessante comentar para falar ainda na procuração sobre isso aqui. Falei lá no Agulhas Negras semana passada, mas torno a falar que há algo interessante aqui nesse texto. Efésios capítulo 6 e versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No original, dardos é belos, no grego, belos. Flecha. Vocês sabem que a flecha era uma arma de ataque. Nós aprendemos, não sei quem lecionou aqui semana passada, mas era uma arma de ataque. Colocava o fogo, né? Pegava no escudo, que era uma arma de defesa, pegava fogo. Aí os soldados, é interessante isso aqui. Os soldados sabendo que o escudo pegava fogo, o que eles faziam para que o escudo não pegasse fogo? Eles molhavam os escudos de madeira na água. E quando a flecha incandescente pelo fogo vinha, a flecha apagava no escudo. Leve para o espiritual. Molhe o escudo no sangue de Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui. O crente que está em Cristo, ele pode ficar possesso por demônios, sim ou não? Existem duas ações do diabo: a possessão e a influência. A possessão é Satanás, dardo. Vou jogar na linha. Vou jogar no Atemar. Eu sei que o ponto fraco dele ali, ó. Aí, vamos, pastor Antônio, vamos usar o exemplo do pastor Antônio. Ele chega no Alessandro, ele chega lá, aí ele faz uma coisa assim, aí o inimigo, eu vou jogar na Ademar. O pastor Antônio fez uma coisa que o Ademar não gostou, eu vou pegar, o diabo tem, como é que é, onde coloca a flecha? A java? O miserável, irmão Vilmar, tem a java dele, as flechas, murmuração, adultério, mentira, as flechas do Satanás, mas o que ele mais gosta de usar é murmuração. Aí, o pastor Antônio, vou jogar, o Andemar não gostou, vou jogar o dardo inflamado da murmuração do Andemar. Mas o Andemar está com o escudo molhado no sangue de Jesus. Aleluia. Dardo inflamado chega lá, a flecha, entendeu? Mas tem irmão, irmãos, que não vigia. Que está até sem escudo. Não vigia, não está com escudo. Tchá! Pastor Antônio. Pastor. E murmura com o Gélio. O Gélio também não vigia. E já entra a murmuração de Satanás. Entendeu? E a murmuração toma conta e Deus não opera mais. Os irmãos estão entendendo que o diabo trabalha? Mas quando o inimigo joga o dardo e todo mundo está com o escudo molhado no sangue de Jesus, aleluia, o capacete da fé, a murmuração cai por terra e o nome do Senhor glorificado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vão entender? Eu vou te falar uma coisa. No Paraná, eu era dirigente de oração lá no Paraná, no meio do Paraná, uma igreja bem pequenininha, inclusive só tinha uma carreira de banco. E eu era atendente, uma irmã que era segunda. Aí um dia eu percebi que aquela irmã era murmurada em tudo as coisas. Aí um dia eu dei conselho para ela, então não se dava.
como é que eu posso fazer o que eu quero? Não, dia, Aí um dia chamaram um jovem para pregar. E aquele jovem era muito usado por Deus, e Deus usava ele muito. E ela começou a me falar daquele jovem, e aquele jovem, ela nem viu que aquele jovem estava atrás dela orando. Baixinho ali. Quando ela foi, murmurou contra a vida daquele jovem levantou e começou a repreender que ele e a irmã caíram no processo. E ela foi mexer com um jovem que estava adorando. E ela caiu no processo, precisou de juntar os irmãos dali e orar. As pessoas não deram. Era um demônio. Era um demônio que estava atuando ali. Então, era um espírito maligno. Tem muitos, a gente vai ver isso mais à frente na missão, como o inimigo trabalha. A murmuração na Bíblia. Agora, uma coisa importante. Como os irmãos vão definir o que era a opinião dos irmãos? Obrigado pela colocação, irmão, desse segundo aí, né? É muito importante esse segundo assim. O que é murmurar com os irmãos? Como os irmãos iam definir a murmuração? O que é murmurar com os irmãos? Como os irmãos definiriam a murmuração? É falar mal da vida dos outros. Porque Fala mal. eu hoje tenho que me confessar aqui nessa igreja que eu já murmurei, e aqui na igreja, do pregador que estava pregando e eu não gostei da pregação dele, fui murmurando até em casa. Quando cheguei em casa, fui orar, aí o Espírito Santo falou comigo: em vez de murmurar, ora para Deus dar mais sabedoria para ele. Olha só, boa colocação, irmão. Mais alguém quer dizer o que quer murmurar? Mais alguém? Mais alguém? Então, agora nós temos aqui 3 definições de murmurar. Alguém abra para mim em Números 14 e 36, outro abra para mim em Lamentações 3 e 62 e outro em João 7 e 32. Há 2 palavras que definem murmuração no Antigo Testamento e outra que define murmuração no Novo Testamento. Cada um leia para mim essas definições, definições de murmuração na Bíblia. Números 14 e 36, depois Lamentações 3 e 62, e depois, uma no Novo Testamento, João 7 e 32. Aqui fala 36, 14, 16 números, né? 14 e 36. Fala assim, ó, 16. Ora, quanto aos homens de Moisés que mandaram espiar a terra, ao que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamado a terra. Aqui no original, essa palavra em hebraico, né? Essa palavra em hebraico quer dizer lim, resmungar, reclamar. É aqueles 10 homens que contaminaram todo Israel com a sua difamação, né? Então, no original, essa palavra quer dizer lim, resmungar, reclamar. Agora, Lamentações 3 e 62 tem uma outra definição da palavra murmurar em hebraico. Quem achou? Lamentações 3 e 62. Lamentações 3 e 62. Os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo dia. Olha só, pastor Antônio, obrigado. Aqui já tem uma outra definição. No hebraico quer dizer recaion. Olha só, no original hebraico quer dizer recaion. É pensamento, música solene ou conspiração. É claro que o pastor Antônio está fazendo um estudo maravilhoso sobre Jeremias. Vocês acompanharam tudo que Jeremias sofreu, né? E depois ele viu a destruição. Esse livro de Lamentações aí, ele está colocado entre Isaías e Jeremias. Daí é um livro poético, está colocado estrategicamente entre Isaías e Jeremias, Ezequiel e Daniel, porque Isaías e Jeremias foram escritos antes do cativeiro e Ezequiel e Daniel depois do cativeiro. Lamentações é um livro escrito depois da destruição de Jerusalém. Então, conspiração, porque Jeremias, quantas conspirações contra a vida de Jeremias
Não é verdade? Conspiração. Às vezes o murmurador ele conspira, não é verdade? Ele conspira, ele maquina, não é verdade? Então é uma outra definição de murmuração. Recaion é conspiração. Agora João 7:32. Quem achou, para mim, para nós ler agora no Novo Testamento, é uma palavra grega que define murmuração. Em Lamentação, qual é o número ali? 3:62 de Lamentações. Quem achou João 7:32? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Olha só, os fariseus agora murmurando. A definição aqui da palavra no grego é conquissou. Conquissou. Quer dizer também resmungar, reclamar. Mas aqui quer dizer falar baixo, maquinar baixo. Sabe aquela pessoa assim? Quero que os irmãos entendam. Sabe aquela pessoa assim, ó, que fala baixo? Conquissão é isso, entendeu? Maquinar, resmungar baixo, maldizer baixo. Conquissão é isso. Os fariseus falavam isso, ó. Esse Jesus aí, esse Galileu, entendeu? Essa definição de murmurar, conquissão em grego. Eu ouvi a multidão. Murmurando. Chegaria. Irmão Clóvis, eu acho assim, uma pessoa que é assim, desse jeito, que maquina as coisas, tudo para depois fazer uma vingança escondida, essas coisas assim, é um demônio astuto dentro da pessoa. Eu sei, até inclusive quando a pessoa tem esse espírito, Deus mostra. Como tem? E como tem pessoas assim, eles fazem tudo por baixo dos panos. Achei. É um demônio astuto. É verdade. Pode falar, irmão Marcos. Ali em Coríntios o apóstolo Paulo diz, né? Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. É isso aí. Outra definição, né? Agora, vocês se lembram? E é uma pessoa, o murmurador, ele é estéril. Vocês se lembram quando Davi, lá no capítulo 6, 2 Samuel 6, 20 e 23, quando ele traz a arca, ele está contente, ele dança, ele pula. Aí a Mical, em vez de ficar contente, ela que nem um vagabundo aí. E daí ela não tem filhos. O murmurador, ele fica uns 300 anos numa igreja, não faz nada, não contribui em nada, e quando Deus levanta alguém, ele ainda critica. O murmurador é assim, ele não faz nada, não contribui em nada, ele ainda critica aquele que faz ainda. Isso é o murmurador, é uma das características, né? Vamos entrar agora especificamente no outro ponto, o comportamento do murmurador. Eu estou só adiantando aqui, o murmurador ele é estéril, não faz nada, ainda critica aqueles que fazem a obra de Deus ainda. Terrível. Quem pode ler aqui o comportamento do murmurador? Aqui, ó. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas, os dias de Moisés, com os escribas. Na igreja em Jerusalém, esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indireto, sarcástico. Aqui colocar um monte de sarcástico, outro comportamento. Eu conheci vários murmuradores no ministério. Como eu disse, eu pastorei uma igreja, e eu conheci um camarada, que ele chegava para mim assim, me abraçava, faltava me beijar. Glória, como eu te amo. Aí depois descobrimos que ele fazia minha caveira. Falso. A falsidade parou ali e ficou. O murmurador é falso. Ele chega na casa do irmão assim, irmão.
chega ali e fala mal de um e vai espalhando a murmuração, assim. Aí pega, aí o outro fala, aí vai, se faz de amigo e vai espalhando assim. O murmurador é falso. Eu já contei aqui, não sei se eu contei aqui, que o pastor chegou a pastorear uma igreja e fazer visita, o pastor foi tomar um cafezinho na casa do irmão. E ele chegou na casa de um casal, o casal, eu acho que eu contei aqui, se não contei, eu vou contar de volta, porque ele explica muito bem a falsidade. Aí o casal tinha um menininho de 5 anos, que nem assim, esperto, e o casal saiu e ficou só o menininho. E o menininho ficou olhando para o pastor, olhava o pastor assim, olhava para trás, e o pastor incomodado com aquilo. Foi. Não, é que papai e mamãe falou que o senhor tem 2 caras, eu estou olhando uma, cadê a outra? Falsidade. A falsidade, irmão. A falsidade é algo terrível. Não é verdade, irmão? O murmurador é falso. Hoje é terrível. Comportamento murmurador. O crente murmurador. Teve um cantor aí, não sei se foi um cantor que fez. Prepare e leve esse crente murmurador. Meu Deus, ia faltar funerário e cemitério, porque tem por aí, né? Que se diz salve Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática de murmuração. É verdade. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, o descuido com as virtudes, aquilo que nós falamos, né, o 5,16. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento, um mensageiro. Quando eu trabalhava ainda na empresa, né, uma empresa aqui em Joinville, um dia eu estava trabalhando e meu serviço era muito. Eu tinha dia assim que 3 camisas suadas, eu trabalhando lá. Aí tinha um abençoado lá. Quando acontecia alguma coisa, ele me procurava e eu parava, o que foi? Aí ele vinha com o sorriso Elma Chips. Já sabe que o sorriso Elma Chips? Não para contar bênção, tu sabe quem caiu? Tu sabe quem adulterou? Para falar mal da vida dos outros. Irmãos, ele tinha prazer de contar da desgraça dos outros. O murmurador tem prazer de falar mal, ele tem prazer. O murmurador tem prazer. Ele não vê a hora assim de procurar o outro para falar mal da vida. E quando ele está contando assim, tu vê assim, brilha os olhos. Quem já viu? Começou uma pessoa assim. Ele tem um brilho, ele não vê a hora de encontrar alguém. Parece que ele tem prazer assim, irmão. Ele não vê. Se ele encontrar alguém, ele fica angustiado. O murmurador fica angustiado. Ele não vê a hora de encontrar alguém para falar mal da vida. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu conheci um irmão que quando eu encontrava o morador abria a boca, sabe o que ele dizia? Vamos orar, irmão. Vamos orar por ele. Vem aqui. Dobra o joelho comigo. O irmão, já partiu com o seu irmão aqui, vamos orar por ele. Aí quebrava o morador, vamos aqui, vamos. Se tu não fizesse isso, acabava. Vamos aqui, vamos orar por ele. Como é que é o nome do? Vamos orar por esse irmão, coitadinho. Acabava. Se todo mundo fizesse isso, como é que é o nome do abençoado que caiu? Vamos orar por esse irmão, coitado, vamos orar. Tu vai me ajudar na oração, cita o nome dele, vamos orar. Acabava, era um senhor de idade, acabava. Daí o murmurador fala e a pessoa é verdade, e a pessoa dá lenha. Aí por isso, irmãos, só o sangue de Jesus. Não pode. Pode falar, servo de Deus. Na verdade, só com relação a essa questão da insatisfação, da murmuração, ali, né, de falar mal, até a própria ciência explica isso. Que quando a pessoa ela fala mal de outra, o cérebro ele libera endorfina, que é aquela substância que causa prazer, né? Satisfação, alivio e estresse. Então, o nosso próprio corpo colabora para isso. Muito bem colocado. Você vê na internet aí, o que mais dá? Fofoca falando mal da vida dos outros. O que mais? Coloca um vídeo no YouTube. O que mais dá? Falar mal.
fofoca. O que mais dá? Que a pessoa gosta de ver a desgraça dos outros. Não é verdade? Que a pessoa gosta de ver o sofrimento e a desgraça dos outros. Não é verdade? E é isso que a Ionara falou. Né? Desgraça, morte. Outro ponto aqui, ó. Murmuração, impedimento da primeira geração. Murmuração contra os líderes escolhidos. Deus escolheu Moisés e seu irmão como auxiliar para libertar o povo de Israel da escravidão de Israel e conduzir-os à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, sistemática alegando que o usador conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade contra os líderes. Aí tem um caso específico aí, que três rebeldes se levantaram, caso clássico aqui, vocês devem estar lembrados, Números 16 e 32, Datã, Corá e Abirão. Vocês se lembram deles? Quem se lembra de Datã, Corá e Abirão? O que aconteceu com eles? A terra se abriu e eles foram engolidos. Eles foram engolidos porque se levantaram contra a autoridade de Moisés. Coisa terrível, irmãos, eles se levantaram contra a autoridade. Ah, mas o pastor está errado. Deixa com Deus, irmão. Deixa com Deus. Pode. É interessante observar nessa questão ali que o argumento deles aparentemente estava correto. Aparentemente. Eles diziam que eles eram santos, toda a congregação era santa. Bem colocado, pastor. Bem colocado. E o fim deles foi terrível, né? Foi terrível. Desceram vivos. Engolidos. Coisa terrível se levantar contra aqueles que estão na frente do trabalho, irmão. Contra as coisas santas de Deus. Terrível. Então, às vezes, nós podemos usar um argumento aparentemente santo, mas por trás tem um pecado embutido. Às vezes, assim, vamos citar um exemplo assim, que pode acontecer com a gente. Antes sabia o que aconteceu com a pessoa, vamos orar pela pessoa. Entendeu? Espiritualiza, às vezes a gente espiritualiza as coisas. Acontece muito isso. Como acontece? Nós estamos estudando, é claro, falamos isso quarta-feira do pós sobre isso, né? Sobre a questão de muitas pessoas que às vezes até têm dons espirituais, né? E isso, elas usam isso, né? E começam a ter uma autoridade e se engrandece como Datã, Corá e Abirão, e se acham, né? Que tem na razão. Deus começa a usar elas e começa a usurpar uma autoridade espiritual, como o caso delas, né? E começa a se levantar contra o anjo da igreja, né? E foi terrível o final delas, né? Outro ponto, a murmuração contra Deus. Olha só, o murmurador, ele não se contenta em murmurar apenas contra o pastor, irmãos, contra o servo de Deus que está na frente da igreja, feita a obra de Deus. Ele tem a audácia de murmurar contra o próprio Deus. Já pensou isso? Falar mal de Deus, de culpar Deus. Olha só a audácia do murmurador. Ele murmura de Deus, ele culpa Deus. Você já viu o murmurador murmurar de Deus? Quem já viu? Eu já vi. Deus que é culpado disso aí. Reclama de tudo, irmãos. Deus que é culpado disso aí, que é culpado da minha desgraça aqui. Ele coloca a culpa até em Deus das suas misérias.
Ponto 3. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz que se endureceu contra ele Deus e teve paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura em ato de impiedade extrema contra Deus. Ele se torna perigoso porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de cegar as ações de Deus em nossas vidas. E no contexto em que estamos, por seguinte, uma murmuração cega-nos diante de Deus. Volto a salientar. O murmurador, ele acha que ele tem razão. Ele não vê o quanto ele está errado. Ele se acha o senhor da verdade. Aí que é difícil, irmão. O murmurador, ele não escuta pastor, ele não escuta o seu amigo, ele não escuta ninguém. E por isso que o murmurador é difícil. Ele se acha assim. Quem já tentou conversar com o murmurador? Ele se acha o senhor da verdade. Não tem conversa. Não tem. Ele se acha o senhor da verdade. Ele bate no peito. Aí tem um hino para cantar, não estragar a escola dominical, né? A Nificada para cantar o hino, acho que eu mandava, vai levar. Quem sou eu para bater no meu peito e dizer que sou eu? A Mangueira cantava assim, né? Irmãos, o murmurador é terrível. Aí eu me lembro de um personagem bíblico. Está lá em. Ouça o Davi. Davi, 1 Samuel 26, 8 e 9. O Davi tinha todo motivo, irmão, para matar o Saul. Saiu até profecia. O sobrinho dele, Abisai, disse: o Senhor te entregou. Se fosse eu, se fosse você, enterrava a lança, atravessava o miserável de Saul. Não é verdade, irmão? Matava com um golpe só. Né? Saiu até profecia. Mas não, o Davi disse: não, que ele é ungido do Senhor. O Davi tinha ou não tinha razão de matar o miserável de Saul? Tinha, mas ele era ungido. Estava desviado. Davi entregou na mão de Deus. Porque Davi sabia que era Deus que ia tratar com ele. Mesmo que a gente tenha razão, irmãos, entrega na mão de Deus, irmãos. Entrega. Mas o murmurador não pensa assim. Não pensa. Eu tenho razão. E vai murmurando até a vida dele se acabar em tudo. Até a terra se abrir e engolir ele. Pode falar, irmão. Até, irmão, porque aqui até a palavra de Deus diz, né? Precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. A pessoa fica doente, irmão. As pessoas ficam doentes e perdem a saúde até. Sério isso? Muito bem colocado. As pessoas ficam doentes por causa da murmuração. E não é só isso, prejudica não só ele, como famílias. Eu esqueci desse detalhe. Eu conheço o murmurador, ele não prejudica só ele. Eu conheço famílias inteiras que, por causa do pai era obreiro, tem que falar isso aqui, falar isso, talvez os irmãos conheçam também. O pai era obreiro e, por causa que ele era murmurador, os filhos todos hoje, é claro, pode acontecer casos que mesmo o pai sendo murmurador, o filho permanecendo na igreja, mas eu conheço, por causa do pai ser murmurador, toda a família está desviada. Por causa do o pai sentava na mesa, pastor não presta, obra de Deus não presta, pastor é ladrão, pastor é isso aqui. Aí o filho cresceu com aquilo, o filho não quer saber de igreja. Por causa do pai. Por isso, irmãos, é sério que eu vou falar aqui. Nunca fale mal da obra de Deus e do pastor perto dos teus filhos, porque ele vai crescer com aquilo e vai dizer: por que eu vou para a igreja? Por que eu vou crescer se meu pai fala que o pastor não presta, que a igreja não presta? Eu vou para o mundo. Não diga, o melhor lugar do mundo é na igreja. É verdade? Já basta o mundo lá, irmãos, que fala mal, que os
basta as novelas, os filmes, esse mundo de pecado que tem falado mal dos pastores. É claro que tem pastor, sempre teve falso profeta, mas tem muito homem de Deus e tem muita igreja de Deus. Já basta esses filhos de Satanás que estão na internet falando mal da obra de Deus, mas tem homem de Deus, tem pessoas de Deus, sempre haverá. E hoje, se perguntar para uma criança quando ele crescer o que ele quer ser, ele jamais vai dizer que quer ser um pastor. Né? Claro. Ele quer ser outra coisa, bombeiro, policial, mas jamais um pastor, porque ele já escuta. Escuta do mundo aí, né, que tenta denegrir a imagem, mas tem muitos homens de Deus que estão na presença do Senhor fazendo a obra do Senhor. Mas eu conheci muitas famílias que foram destruídas por causa que o pai era murmurador. Se sentava na mesa e murmurava, falava mal da obra de Deus. Entendeu? Consequência da murmuração. O murmurador, ele usa a palavra da Bíblia, né, para distorcer e bater com a gente. No serviço tem um monte. Eles conhecem a Bíblia talvez melhor que a gente, mas tudo distorcido para afrontar. Eles lêem a Bíblia, distorce a palavra para te afrontar. Muito bem colocado isso, né? Pode falar, Sérgio. Clóvis, eu vou falar a experiência minha mesmo, né? Eu cresci com meu pai, Deus deu a chance de se converter realmente num leito de hospital. Mas o meu pai, eu cresci, ele falando mal, eu cresci falando mal da igreja, do pastor, dos irmãos. Ele chegava em casa, quando era pequeno, e ele falava, viu? Que tipo de pastor, que tipo de irmão? Toda a vida assim. O meu pai, desde pequeno, que eu me conheço por gente, ele era da Assembleia de Deus. Mas ele morreu nem auxiliar. Não cresceu por causa disso. Então, nem um irmão meu não quer saber de igreja. O único sou eu. Por causa do testemunho. Graças a Deus que Deus ainda deu uma chance. Graças a Deus, né? O irmão está firme na presença de Deus. Olha só, né? Eu também posso dizer assim, experiência, que também eu conheço uma família, né? Que também poucos, eu acho que duas pessoas, por causa da murmuração, servem a Deus, como o caso do servo de Deus, né? A murmuração é algo que destrói, é algo terrível, né? É algo, um câncer destruidor. O fim dos israelitas murmuradores. Eles não alcançaram a promessa. Se você ver bem, até Moisés, né? Sei lá, Moisés, Números capítulo 20, versículo 12, 10 e 12, 20, 10 e 12, ele bateu 2 vezes na rocha. Alguns dizem ali que a rocha simbolizava Cristo, né? Ele ficou tão, pode Deus dar água para essa nação rebelde? Até Moisés não entrou na terra por causa daqueles murmuradores, né? E até Moisés, tão terrível que era aquela geração de murmuradores, que nós não devemos perder a promessa por causa da murmuração. O destino dos murmuradores é morte espiritual. Aí muitos saem da igreja, abrem outros ministérios, e depois voltam. Alguns ainda, Deus tem misericórdia, alcançam a misericórdia, voltam, né? Voltam, se reconciliam com Deus, né? Conseguem alcançar misericórdia, mas muitos não. Muitos morrem afastados dos caminhos de Deus. Pode falar, Sérgio. Pode citar. Ora, a língua é fogo imundo de iniquidade, a língua é cativada entre os membros do nosso povo, e contamina o povo inteiro, e não só põe em chama toda a carne, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Forte isso aí. Olha só o estrago que faz, né? A gente não conseguir conter isso aqui, né? A gente não conseguir dominar isso aqui, irmãos. Olha o estrago que faz, né? Então a gente tem que dominar isso aqui. Põe um guarda aqui, né? A gente possa dominar isso aqui, irmão, né? A língua é um pequeno órgão, pode lançar todo o povo no inferno. Olha só, muito forte esse texto. Obrigado pela leitura desse texto. Os males da murmuração, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia, como consequência acaba prestando serviço do inimigo e estacionando no meio.
atrás eu li um livro antigo, nem sei se tem lá em casa. E um testemunho desse livro me chamou a atenção. O pastor, ele chegou numa congregação, um campo missionário difícil. Estava para fechar o campo missionário, porque só ele e a família dele conseguia, e uns 2 irmãos, assim, um trabalho difícil. E não tinha como manter mais aquela igreja. Difícil mesmo. Não tinha como manter aquela igreja aberta, porque era só a família dele, os cultos não dava ninguém, ele orando, tentando evangelizar. Aí o pessoal que mantinha, olha, não tem mais como, nós não estamos conseguindo mandar oferta para você, vai ter que fechar essa pequena igreja. Mas ele, não pode fechar essa obra aí, não pode fechar essa igreja, porque tenho certeza que Deus me enviou aqui, tem uma grande obra. Aí um dia ele orando assim, passava na minha mãe, Deus me mostra, tem uma coisa aqui. E havia acontecido um grande escândalo, uma grande coisa ali, naquela igreja ali, antes de ele chegar ali. Ele orando, Deus me mostra, Deus abriu a visão espiritual dele. Eu não acredito, mas eu creio nisso aí. Ele me mostrou, viu um demônio no canto da igreja assim. Deus mostrou muito espiritual para ele, quem é espiritual entende isso aí. E ele falou assim, quem é você? Eu sou um demônio da murmuração. Houve um grande escândalo aqui, o povo murmurou, e eu consegui destruir essa igreja com a murmuração. Aí ele te repreendeu, você não vai ficar aqui, eu te repreendo, sai daqui em nome de Jesus, sai! Porque o demônio saiu assim, pelo poder em nome de Jesus, saiu pela porta da igreja, e tinha um lugar de prostituição. Vocês não sabem, uma casa de prostituição, um pouco na frente da igreja, aquele demônio entrou assim. Naquela mesma noite, aquela casa de prostituição pegou fogo. Mas a partir daquele dia, as almas começaram a vir, Deus começou a batizar e a salvar. Mas tudo começou, a igreja começou a perecer por causa da murmuração, aquele escândalo, e houve uma grande murmuração que se espalhou na igreja. O estrago que a murmuração pode fazer é terrível demais, pode destruir muitas vidas e famílias, mas em nome de Jesus, o poder de Deus é maior. O poder do Espírito Santo é maior, que não haja brecha. Aí, a conclusão diz assim, portanto, evitamos o mal da murmuração em nossas casas e igrejas. Quando alguém vier murmurar, irmão, falar mal do pastor, falar mal do irmão, diga, vamos orar, irmãos. Aqui na minha casa, não há murmuração, vamos orar por ele, vamos orar pelo pastor, vamos orar. Acaba, não deixe. Corte. Não deixe a murmuração. Vamos orar por ele. Mas é verdade, irmão. Não importa que é verdade, vamos orar por ele. Vamos orar. Se ele caiu, vamos orar. Vamos orar para que ele deixe o pecado. Vamos orar. Não vamos alimentar a murmuração. E vamos orar porque o murmurador deixe de ser murmurador e se torne alguém cheio da presença de Deus. Amém? Porque sem murmuração a igreja vai ser uma igreja cheia do poder de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé e orar nesta manhã para que a igreja seja uma igreja vencedora, vencendo o pecado da murmuração. Vamos orar. Levante as mãos. Pena que muitos não vieram, né? Essa lição é uma lição tão importante, né? Mas eu creio que Deus falou conosco esta manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta manhã por essa lição maravilhosa sobre o perigo da murmuração. Senhor, que nós possamos vencer este mal. Guarda-nos, Senhor, para que nós possamos seguir o exemplo de Josué e Caleb e entrar na Canaã celestial. Guarda-nos de vencer, Senhor, o pecado da murmuração. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa lição maravilhosa. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, irmãos. Bênção de Deus. Glória a Deus.